E aí, gente, é isso aqui. Essa é a parte 3 das nossas aulas sobre Desconstruindo Keynes. Falando sobre o livro dele chamado General Theory, que é o principal livro dele. E no livro 2, capítulo 10, ele vai falar sobre uma coisa chamada Full Employment. É uma teoria dele. Que é emprego máximo, né? Todo mundo sem... o mínimo de desemprego é possível, né? Ele vai dizer que qualquer esforço para chegar nisso, se possível, quando isso acontecer, é então aumentar investimentos, vai aumentar o preço do dinheiro, money prices, né? Então, o preço do dinheiro em dinheiro, né? O que vai gerar vai mudar, né? A propensidade marginal de consumo e por fim gerar inflação. Então isso aqui vai mudar o consumo em termos salariais e por fim vai gerar inflação. A questão é, isso daí que ele fala no capítulo 10, livro 2. Livro 2? Livro 2. Agora a questão é, ele está correto nisso? Primeiro, isso aqui é possível, né? Chegar nisso? É que normalmente isso daqui é uma visão mais... uma perspectiva mais estatista, né? Em que o governo ele tem que buscar isso. Então o economista ele tem que buscar gerar uma teoria que vise uma taxa de desemprego quase zero. Só que a questão é se isso é possível, né? E a questão se isso é uma questão muito centralizadora, né? Se você tem que deixar uma coisa mais... Na verdade, a melhor forma de fazer, chegar próximo disso é diminuir impostos e gerando menos impostos corporativos, menos restrições de comércio em vários aspectos legais de exportação, importação, cotas do que quanto você pode exportar para fora, etc. Vamos supor que você tem uma empresa de carne. Cara, tem empresa que ela fatura mais. Tem países que fazem isso, eles simplesmente só vendem para fora, cara. Não vende nacionalmente, só vende nacionalmente o que sobra. Isso é normal, cara. Você tá gerando inflow de capital pro país, isso é bom. Então, se você uma empresa quiser vender tudo para fora, não há nenhum problema nisso. Isso gera influxo de capital para o país, dinheiro girando no país. Por exemplo, vamos supor, eu vou dar um exemplo, né? Que tá associado a isso aqui também. Vamos supor que tu vende carne. Tu é uma empresa que vende carne. Tu tem duas escolhas. Ou você exporta tudo, vamos supor. Ou quase tudo, maior parte, e vende o que sobra, né? Nacionalmente. Exporta tudo e o que sobra nacionalmente, né? Ou você, vamos por meio a meio, né? Então você vende nacionalmente uma parte, vamos supor que seja 50%, não importa, e exporta 50%. Vamos supor que você está no board de uma empresa e eles estão decidindo isso, né? O quanto que eles vão exportar para fora, né? Porque eles podem decidir isso. Eles podem colocar restrições de eles mesmos, né? A própria empresa. Então, a reunião de board de membros de acionistas se reúne para entender qual que dá mais lucro. Exportar tudo. Então, exportar tudo. Ou vender parte nacionalmente, grande parte, né? Em carne. É claro que você está falando sobre pecuária, né? Então, na questão pecuária, você tem quantidade de acres para fazer o herding de bois e coisa do tipo. Carne bovina, a gente pode estar falando aqui, né? Você tem relações de nutricionais associadas a isso, questões do ponto de vista epidêmico, né? Você tem que fazer eles ficarem mais saudáveis possíveis. Tem várias questões associadas à produção, mas o grande ponto é que no final eles têm que entender se eles exportam tudo ou grande parte. Vamos supor que eles exportam, vamos supor que seja 90%. O que,
O que pra eles é interessante? Qual que é o objetivo da empresa, né? Que é associado a isso aqui também. Eles podem visar o quê aqui? Qual que é o foco da empresa de carne privada? Lucro, né? Não tem nenhum problema. As pessoas querem comer carne, você vende pra elas. Produção gera o consumo. Então, é uma regra aqui, uma lei. Produção. Não, perdão, melhor. O fim da produção. Isso aqui não é o que diz, né? Tantos economistas disseram isso, né? O fim da produção é o consumo. Sem consumo, ninguém produz. Embora é a produção que gera consumo no fim, deve ser. Ninguém bebia H2O, que era uma refrigerante muito conhecida. Não sei se ainda vende, né? Sem a existência dele. Eu só comecei a gostar do refrigerante H2O depois que eu bebi. Eles que geraram a minha propensão a consumo dessa bebida específica. Então enfim. Um país que nunca viu um refrigerante só vai ter propensão a consumo de refrigerante quando ter oferta, né? Embora não seja o suficiente para tirar a visão de Keynes em relação à lei de Senna, mas enfim. São duas opções, agora eu vou colocar de forma bem clara ali. Duas opções. Qual tu escolhe? Vamos supor que eles escolhem essa e eles perdem em questão de lucro. Eles vão ter um déficit, vamos supor. Porque vamos supor que a quantidade de pessoas que compram localmente no país não atendem a quantidade que eles produzem. Ou o lucro presumido possível vendendo no país em relação à elasticidade do preço da carne. Vamos supor que a gente está falando de picanha, por exemplo. Alguns dos produtos deles são picanha. Vamos supor que grande parte do lucro deles é em picanha, em carnes mais caras. Por questões do poder de compra no Brasil, pode ser que eles não vendam tanto. Em certas regiões e em certas épocas. Então, o que que ele tem que fazer? A empresa tem que pensar, ela exporta 90% ou o máximo possível visando lucro, ou ela vende parte nacionalmente. Vamos supor que tem uma terceira opção que não é deles, né? Não é do board de membros. A terceira opção é quotas de exportação, não de produção. Eles produzem quanto eles quiserem. Obviamente, se eles produzirem mais do que eles vão vender, você vai ter uma chamada de deadweight loss, que é basicamente produto que vai ficar na prateleira não vai vender e a carne vai estragar e tu se lasca. É custo sem lucro, sem faturamento. Então, vamos supor que o governo coloca cotas de exportação, ele limita quanto pode ser exportado. Nesse caso, não tem mais a decisão não é deles. Qual que beneficia mais o país? Lembrando que eles pagam impostos. Qual beneficia mais o país? Vamos supor que não tenha tarifas nessa exportação aqui. Porque tarifa é a mesma coisa que isso daqui, no fim. Vamos supor que esse daqui dá mais lucro. Então, opção um, questão de lucro. Então, opção um é maior que o 2 em lucro. E maior que a 3, respectivamente. Então, opção 3 é que ferra tudo, né? Porque você vai basicamente ter uma cota de quando você vai exportar, então você vai produzir menos, o que vai aumentar o preço da carne internacionalmente. Agora, se por questão de utilidade marginal, lucro, etc. Essa é a opção que dá mais lucro, essa é a opção que o board membro deve escolher, certo? Porque essa daqui é a melhor em lucro, tá? O que significa que em questões de empregabilidade, em questões de para pôr a equação de Keynes, né? Em questões de renda associada a salários e em questões de consumo gerado pelas as pessoas que trabalham nessa empresa, vamos supor que tenha 500 pessoas nessa empresa, o dinheiro que elas vão fazer dentro dessa empresa, elas vão gastar nacionalmente, você concorda?
E o dinheiro que a empresa vai receber, ela vai pagar impostos, ela vai pagar dívidas, comprar coisas nacionalmente e também internacionalmente, porque ela vai também pegar matéria-prima de fora, etc. Então, esse inflow de capital que gera essa opção aqui, ela vai gerar melhor retorno para, primeiro, pessoas, né? Funcionários, pessoas que trabalham na empresa, empresas da nação, do país, empresas nacionais que estão no nosso país, no caso, não do Estado necessariamente, privadas também, porque você vai ter um inflow de capital para o país que vai ser gasto no país e pessoas vão receber com isso, na opção que tem mais lucro, que é a primeira. Então, e em questão até de impostos, né? Para ser amigo da ONS, também vão ser mais arrecadados, porque você tem uma quantidade de vendas maior. Visando que você tem uma produção maior e a quantidade de impostos vai ser maior por conta disso. A quantidade de, talvez, empréstimos tomados vai ser maior, etc. Então, isso beneficia as pessoas, funcionários, etc. Empresas que vão se beneficiar dessa renda do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de consumo, porque essas pessoas vão gastar dinheiro na economia para pagar aluguel, comprar comida, etc. As pessoas que trabalham nessa empresa. No fim, essa é a opção que mais beneficia a sociedade, né? Ele exportar a maior parte. Em questões até de empregabilidade, por quê? Por que em questões de empregabilidade? Vamos supor que eles escolhem a opção 2. Vamos supor que, como eu disse, eles perdem lucro. Vamos supor que eles perdem lucro ao longo do tempo e até tem problemas por conta disso. O que não demanda, não permite que eles invistam o suficiente em matéria-prima, em pesquisa, em genética e que é muito importante hoje no ponto de vista de produção bovina, né? Você entender a genética por parte do boi em si, para você ter melhores resultados, enfim. A parte de biologia e ecologia é extremamente importante hoje em dia. Então vamos supor que nessa parte aqui eles perdem lucro. Então, opção 2 eles perdem lucro. Eles se lascam, né? Se lascam. Então, a primeira coisa que eles vão fazer, visando que isso aqui não dá lucro tanto que eles poderiam, eles vão demitir pessoas. Menos inflow de capital para o país. Menos capital entrando no país. Que é o contrário do que aqui, o que não vai beneficiar empresas nacionais. Você tem menos tanto o. Na verdade é assim. De faturamento em relação a salários e renda, né? E de consumo. Então ambos estão menores, né? Do que normal. Então nessa opção 2 vamos supor, a opção 2 aqui, ela vai ser menor do que a opção 1. Então nessa opção, eu vou pôr Prime aqui. Eu vou pôr opção 1, né? Porque no fim eu vou pôr Prime só pra dar um adendo aqui. Então aqui é um cálculo dentro da opção 2. Você vende 50% nacionalmente, exporta 50% e perde lucro no processo. E a opção 1, ela gera mais lucro do que a opção 2, obviamente. Então isso aqui é inferior em termos de ganho para a empresa e ganho para dos funcionários em relação ao que eles podem gastar nacionalmente e em relação a empresas que podem se beneficiar desse inflow de capital para o país. Então você tem pessoas demitidas, menor influxo de capital para o país e por fim também menos impostos pagos. Porque a empresa ela tá lascada, ela tá não necessariamente falindo, mas ela tá gerando menos em vendas e por fim, do ponto de vista prático, menos impostos. Então, o que eu expliquei não necessariamente é o que Keynes diz, tá? Mas o que eu quero explicar em relação ao que ele diz sobre free employment. Que ele fala dessa relação de inflação criada por investimentos num contexto de empregabilidade total.
Que na minha opinião é uma ilusão que não existe. Não existe, cara. Primeiro que você tentar meios de realizar isso, não existe. Tu no fim quer controlar o mercado. Esse termo ele já con- já presume uma pessoa controlando o mercado de alguma forma. Então, full employment não é um termo justo, na minha opinião. Então, o que que eu visei aqui explicar, né? Você tinha três opções. Uma dava mais lucro e gerava para a sociedade mais, embora entre aspas pareça egoísta, né? Você não tá vendendo nacionalmente, você tá vendendo pro exterior mais. Na segunda opção, tu vende 50% para fora, 50% para cá, tendo perda de lucro. Tu lasca a empresa, demite pessoas, menor influxo de capital pro país. Deixa eu pôr direito aqui. E menos impostos na prática, pagos pro governo. No fim, todo mundo se lasca. Na opção 3, pior ainda, cara, tu produz menos. Aí que esse daqui vai se lascar. Tu produz menos, tu vai ter basicamente uma estagnação da empresa em relação ao que ela pode produzir. Se daqui tiver na legislação, que por exemplo, na legislação argentina, tinha muitas dessas cotinhas de produção, de etanol, de petróleo. Tinha várias cotas de coisas que você poderia exportar e não, porcentagem, que ela definia tudo, cara. E a lei de bases do Milei, na época que foi lançada, ela avisava. Não sei se todas as leis foram aceitas ali, porque o que eu li na lei de bases é muito bom. Ler a lei de bases, eu escrevi sobre a lei de bases no livro sobre. No princípio econômico, volume 3 eu acho, ou 4. Eu escrevi sobre a lei de bases do Milley. É estranho, porque tem um volume que tem economia do Harry Potter, depois tem, tipo, a lei de bases da Argentina, né? Os temas ali, né, no princípio econômico, são meio randômicos, né? Tipo, vai de economia de Star Wars pra investimentos em private equity, né? Tipo, como os artigos são variados, né? Os temas vão de uma coisa nada a ver pra outra, né? Mas você pode ver que essas duas opções elas são ruins. A opção que visa lucro, no fim, beneficia mais a sociedade. É a visão, é a mão invisível da Adam Smith. Então, numa empresa, ela, de forma egoísta, buscar os seus próprios interesses, ela acaba beneficiando a maioria das pessoas. Que não necessariamente a visão de Keynes, necessariamente. Em alguns pontos, do ponto de vista político. Talvez. Então, essa visão de free point, na minha opinião, é no mínimo ruim. Então, ele diz que o incremento da demanda agregada é igual ao incremento do investimento multiplicado pela proporcionalidade marginal de consumo, né? Então você tem a multiplicação do consumo e investimento que você vai ter demanda. Então você tem três coisas: demanda agregada, que vai ser associada a investimento e, vou colocar o termo correto, e consumo. Tudo bem, mas como eu já disse, na verdade a ordem deveria ser investimento, gera consumo e uma perspectiva de demanda. Eu já acho que acho que é assim. Acho que essa é a ordem correta, não essa daqui. Pelo que parece, o Keynes implica isso daqui. Eu prefiro essa daqui, eu acho que faz mais sentido na lei de ser real. No fim, a visão de Keynes ela se resume a uma diferença de opinião na lei de Say, né? Ele vai dizer que você tem uma coisa chamada prospecto de investimento, que é chamado de Q1, Q1 até QN, então prospecto de investimento, que pode ter uma taxa de retorno, em que você tem a eficiência marginal de capital é igual à taxa de desconto associado ao valor presente de um atual preço de oferta de assets de capital. Falei um monte de coisa, obviamente eu vou explicar isso, né? O que ele quis dizer aqui? Eu vou explicar numa coisa chamada desconto de future cash flow. Então, é muito simples isso daqui, não é complexo. Eu vou ter que apagar alguma coisa aqui, mas acho que é melhor não. Porque tá tão bonitinha a lousa. Eu vou colocar aqui.
Você tem a soma. Eu vou pôr de vermelho. Você vai ter a soma de cash flows porque eu já vou explicar. O que é isso daqui? Já mostrei várias vezes isso daqui. Esse cash flow é basicamente fluxo de caixa. Venda, cara. Venda. Tu tem uma loja. Como que você ganha dinheiro na loja? Tu vende, certo? Tu vende coisas. Tu vende produtos para pessoas. Basicamente isso que você faz. Tem uma loja, tu vai vender, certo? Esse future cash flow, ao longo dos meses e anos, que o tempo N, o período de anos disso, daqui é uma soma, tá? O sigma significa a soma. Então é uma soma ao longo, por exemplo, de 5 anos ou 3 anos, não importa, o valor de N. Em que você tem aqui o quanto de dinheiro você ganhou ao longo do tempo, o quanto de dinheiro entrou na sua caixa, fluxo de caixa, quanto de venda você teve, e a relação de taxa de desconto. Então aqui é taxa de desconto. Normalmente é usado para isso a taxa de desconto do dos títulos do governo dos Estados Unidos de 10 anos. Então pode ser um valor como esse daqui. Não importa, você pega a taxa atual e é isso. Que vai ser R. Então aqui é a taxa de desconto associada a esse cash flow, mais o que é chamado de valor terminal desse período em anos, né? Chamado de terminal value. Então, quando o Keynes diz que você tem um desconto, né, que a eficiência de capital é igual à taxa de desconto em relação ao valor presente, o valor presente é o quanto de venda você teve, certo? Então, isso aqui é o valor presente. Presente vale, né? Eu não vou ter como descrever aqui. Então, isso aqui é o valor presente, certo? Nossa, minha caneta já foi. Então, isso aqui é o valor presente, certo? Vou fazer assim. Em certos anos. Com uma certa taxa de desconto que vai mudando ao longo do tempo. E o que você quer medir aqui é uma associação desse fluxo de caixa em relação a, ao desconto associado a um dado, que no caso é os títulos de 10 anos do governo. Porque a eficiência marginal de capital que você usou, né? É medida nas vendas, né? Quanto você vendeu. Tu investiu na sua empresa, quanto você vendeu? Fluxo de caixa. Essa é a eficiência marginal de capital. Quanto você vendeu. É simples. E você relaciona isso com um desconto do valor presente, que é usado títulos de 10 anos, que é o valor que eu mostrei ali em cima, que eu já citei várias vezes. E ele vai dizer que o atual preço desses assets de capital, né? Que é o valor em relação a sua empresa como um todo, né? Então, quanto sua empresa cresceu em relação a esse fluxo de caixa gerado, né? Quantos investimentos geraram de retorno para sua empresa em questão de capital, do ponto de vista de vendas e do ponto de vista de infraestrutura, é, inovação e etc., que podem gerar prospectos de venda maior no futuro, né? Enfim, que é seus ativos, né? Quantos cresceram seus ativos ao longo desse tempo, né? Enfim. E também ele diz que a questão se a eficiência marginal desse capital, ela afeta a taxa de juros, né?
na taxa de juros, ele vai dizer que vai ser afetada por isso. Ele vai dizer que quanto mais a riqueza aumenta, mais a derivada do consumo em relação à renda diminui, né? O que eu acho esquisito, né? Então ele diz que quanto mais rico um país, né? Uma nação, etc., mais você vai ter a diminuição de do consumo pela renda. O que não necessariamente é verdade. Aí eu deixo pra você se você concorda com isso. Eu li e pensei nisso, hum, não entra na minha cabeça isso não. Mas em resumo, tu mede o sucesso da empresa em relação a fluxo de caixa. Nem todas, tá? Tem empresas boas que têm fluxo de caixa negativo, como na indústrias, mas no geral é esse daqui. E você tem a taxa de desconto associada a isso e o valor terminal também associado a. Porque, obviamente, por exemplo, a empresa pode tá bem ao longo dos anos e depois ser um lixo. Então você tem que ter o presente dela, né? Também, né? O valor terminal associado a ela ao longo do tempo, né? Então, quanto ela diminuiu ou aumentou em relação às suas vendas, etc. Porque no fim, a eficiência marginal de capital ela vem de vendas. E há um aumento da eficiência em mais vendas, né? Em relação ao investimento. Obviamente, se ela investir mais do que ela vende, vai dar merda. Se ela gasta mais com custo de retenção de clientes, etc., para produção, ela vai, obviamente, ter prejuízo no longo prazo, né? Mas muitas empresas elas operaram em débito por muitos anos, né? YouTube, Google, várias empresas elas demoraram para virar. A Amazon também, né? Para virar a caixinha para só começar a receber lucro mesmo, né? Porque elas tinham que reinvestir muito na própria empresa. Mas é isso, né? Depois a gente continua falando sobre essa questão de Keynes, dos pontos que, na minha opinião, eu discordo dele e, obviamente, a escola austríaca discorda dele.